Olá, nesse vídeo eu trabalho o tema análise de lucratividade de clientes, ou também chamado no inglês Customer Profitability Analysis. Esse tema está no capítulo 7 do livro Contabilidade Gerencial, disponível aqui no site da editora Atlas, e também está disponível para alunos de faculdade que possuem o serviço Minha Biblioteca. Muito bem, então quais são os passos para apurar a lucratividade de clientes? Então, alguns passos aqui que a gente elenca. Primeiro é separar os clientes que você quer analisar. Não é necessário analisar todos. Escolha ou agrupe por categoria ou por canais. Recalcule a margem bruta com base no preço lista. Por quê? Porque aqui a gente tem que separar o que são descontos ligados a clientes e descontos ligados a produtos, né? Os descontos que são vinculáveis a produtos, você reclassifica e deixa ele normalmente como reduzindo a receita líquida. Mas os descontos que são vinculáveis a clientes, esses são necessários contabilizar gerencialmente como despesas com clientes, de modo a que você não prejudique a análise do produto, né? Então essa é basicamente a ideia. Existem descontos que são vinculáveis a produtos, por exemplo, um produto que está no ciclo de vida de descontinuidade, né? E existem descontos que são vinculáveis a poder de barganha do cliente. Então é necessário separar isso aí, coerentemente com o que o livro do Horngley também defende. Depois você vai trabalhar toda aquela parte de custo de servir, né? Que é o ABC. Quer dizer, todas as atividades consumidas pelas categorias de clientes, como atendimento, cobrança, pré-venda, pós-venda, etc., né? E aí, então, pode ter também demais recursos vinculáveis a clientes, por exemplo, um gerente de contas, né? Um gerente de contas que só toma conta de uma categoria de cliente, ele é resultado do cliente. Apure o resultado, então, faça o processo, né, de calcular, calcule valor, calcule percentual. E aqui a gente já está trabalhando um pouco, até aqui a gente fala que vai até rentabilidade, mas daqui para cá você já começa a falar em capital investido. Então eu posso ter capital de giro por cliente, né, e aí você pode usar o conceito de prazos médios, e também pode ter eventualmente imobilizado específico com o cliente. Por exemplo, é o caso de uma produtora de café que tem aquele serviço de café, vende a cápsula, mas também deixa a máquina no posto de gasolina, por exemplo. A máquina fica em comodato e, portanto, você tem um imobilizado específico por cliente. E aí calcula uma espécie de ROI. Quando a gente fala espécie, porque não necessariamente você precisa calcular um NOPAT, simplesmente só calculando pelo lucro já é suficiente. E se você quiser ir mais para frente, use um WOC aqui para fazer um EVA por cliente. Mas aí a gente já acha que não é necessário, tá? Você pode parar por aqui que estaria muito bom. Até aqui já estaria super informado sobre a perspectiva não só de lucratividade, mas também de rentabilidade. Bom, e aqui eu mostro então um modelo de relatório de lucratividade para o cliente, modelo simplificado. Aqui nós temos os produtos que esse cliente consome, então aqui essa coluna do total, né? E aqui você então lança a receita bruta sem os descontos vinculáveis a clientes, mas com os descontos vinculáveis a produtos. Então os descontos de produtos você lança aqui, tá? E aqui é sem os descontos vinculáveis a clientes, porque os descontos vinculáveis aos clientes, eles são reclassificados como descontos comerciais vinculáveis a clientes, tá certo? Que é por conta do poder de barganha, tal, ou estratégia. Muito bem, aí você recalculou, então esse número aqui não vai bater com a receita contábil, né? Provavelmente não vai bater, né? Mas o que importa aqui é fazer uma análise gerencial. Nesse caso, depois você vai fazer todo o processo de ABC, lançando todas as atividades, né? Lançando depois em seguida os recursos vinculáveis e eventualmente outros gastos. Pronto, aí você achou o resultado direto do cliente.
Divide então pela somatória do capital de giro mais o valor de imobilizado, e com isso você achou um ROI por cliente. Tá? Então esse é um modelo de relatório que você pode usar um Excel para fazer todo esse trabalho aqui de chegar até a rentabilidade por cliente. Muito bem, então aí depois que você fez isso, a gente vai lá discutir um pouco essa parte mais estratégica, né? Como escolher o cliente a ser analisado. Aí você pode usar essa visão mais qualitativa, que é essa parte mais de posicionamento, o cliente que você quer entrar, cliente que ainda você está perdendo, né? Então trabalha essa questão de importância estratégica, se é um cliente disseminador de opinião, né? E assim você tem que levar em conta essa questão estratégica. No processo de cálculo que nós estamos falando, a gente trabalha pelo menos com 3 aspectos: lucratividade, representatividade e rentabilidade. Então essas são os 3 relatórios, 3 dimensões que você consegue enxergar. Faça a margem do cliente, faça a representatividade do cliente, que é quanto o lucro do cliente representa em relação ao total dos lucros com todos os clientes. E a rentabilidade a gente acabou de falar, que é pegar o lucro do cliente proporcionalmente ao capital investido. Nem sempre o cliente com maior margem, de fato, tem a maior rentabilidade. Nesse slide aqui eu mostro um exemplo simplificado de como calcula a margem, né? Então aqui nós tínhamos lá o lucro por cliente mensurado, divide pela receita, e aí nós temos aqui as margens. Então temos 2 clientes com grandes margens e 2 clientes aí com margens baixas, né? Sendo que a margem média é de 6% de um total, né? No total geral. Portanto, temos 2 clientes abaixo da média, 2 clientes acima da média, né? Isso aqui então vai te ajudar a fazer alguma análise nos próximos slides. Representatividade. Aqui então é discutir, poderia falar a representatividade das vendas, mas aqui eu usei representatividade do lucro, né? Então esse cliente dá um lucro de 100, de um total de 820 da empresa, representa 12%. Já, por sua vez, o cliente 3 responde por 37% do lucro total. E aqui embaixo eu já coloquei a margem simplesmente para fazer uma comparação, né? Quer dizer, aqui você tem uma rentabilidade grande e uma margem boa, uma rentabilidade alta, margem baixa. Então, com isso você consegue plotar os clientes numa matriz, né? O cliente 2, por exemplo, ele tem uma representatividade alta e ele é muito lucrativo. Então, esse é o melhor cliente aqui, né? Já o pior cliente é aquele cliente cuja representatividade é baixa, ele contribui pouco para o lucro total e a margem também é baixa. Então, ele puxa a margem para baixo, né? Ou seja, em cima dessa matriz é que você vai tomar algumas decisões, né? Do ponto de vista operacionais, estratégicos. E aqui então seria o produto muito representativo, cliente muito representativo, com uma baixa lucratividade. Então seria tipo um carro-chefe, né? Ele responde por um total grande representa um total grande do lucro total, mas a margem é baixa, né? E aqui o cliente 4, que é pouco representativo em termos de importância, mas a lucratividade é alta. Então, com base nisso, você consegue ver se você pode eventualmente baixar preços aqui nesse cliente 4 para tentar ter mais volume. Bom, e agora a gente vai trabalhar então a rentabilidade. Então a rentabilidade já é um pouco mais sofisticado o cálculo, porque você calcula o investimento por cliente, né? Que geralmente é o working capital, capital de giro, mais o imobilizado identificado. Com isso, então, eu fiz um exemplo aqui simplório, que eu já calculei esses valores. E aqui eu consigo, então, fazer a rentabilidade. Os 2 melhores clientes são esses aqui, o 3 e o 4, e os piores são o 1 e o 2. Sendo que a rentabilidade média da firma é de 13%, né? Isso aqui, evidentemente, você tem que ver se é ao ano, se é ao mês, né? Aqui podemos dizer que é ao ano, um exemplo hipotético. Bom, na hora de fazer o custo, então a visão que a gente mostrou até agora é uma visão bastante abrangente, né? Bastante gerencial.
Agora, pode-se trabalhar também na questão do custo de servir o cliente, de atender o cliente, versus o custo dos processos, versus o custo das atividades, né? Então aqui eu posso pensar assim, ó, se um cliente, eu gasto muito em relação ao benchmark, mas as atividades que eu tenho, né, são muito menores que o benchmark de forma geral, então nesse caso eu tenho um problema no comportamento do cliente. Quer dizer, a minha empresa é muito eficiente nos processos, mas quando eu faço o custo daquelas atividades consumidas por categoria de cliente, o custo por cliente fica muito maior que o benchmark. Portanto, aqui eu tenho um problema de comportamento, eu tenho que lidar de nível de serviço, de processos que fazem com que o cliente consuma demais as atividades, né? A outra aqui seria assim, se o custo da atividade é maior que o benchmark, ou seja, eu tenho um problema de ineficiência, né? Minhas atividades são ineficientes. E mesmo assim, o custo por cliente é menor que o benchmark, então aí já nós temos o quê? O comportamento do cliente é que anula o problema da execução. Quer dizer, o cliente consome menos atividades do que os outros clientes que a gente está chamando aqui de benchmark, né? Então, apesar de eu ter um processo ruim, eu sou ruim na minha eficiência dos processos não é boa, mas no final, por conta que esse meu cliente não demanda tantas atividades, eu consigo ter um custo menor que o benchmark quando eu olho na categoria cliente, tá? E esses dois quadrantes aqui a gente coloca, mas é necessário avaliar, né? Então, se o custo por cliente é maior que o benchmark e o custo das atividades é também maior que o benchmark, aqui pode ser uma combinação das duas coisas, né? Mas pode ser que o custo por cliente não é necessariamente porque ele consome mais, né? Mas pode ser o contrário, pode ser que a atividade a gente já sabe que ela é ruim, né? Ela é pouco eficiente, mas aqui pode ser uma questão então da atividade e não necessariamente do cliente. Então aqui a gente tem que avaliar, tá? Avaliar com mais informações. A mesma coisa aqui, né? Se o custo da atividade é eficiente e o custo para o cliente também é baixo, né? Comparativamente ao benchmark, você precisa ver então se aqui nesse caso quanto é a contribuição do processo, quanto é a contribuição do cliente, né? Nesse caso aqui a gente já sabe que a, a atividade é eficiente, mas quanto disso ele representa? Então, fazer uma análise, né, para tentar enxergar um pouco melhor essa questão, tá? Nesses próximos slides eu mostro um exemplo de lucratividade de clientes, tá certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma distribuidora que compra por R$ 100 e vende por 110. E ela tem a margem operacional em queda. E portanto, então, ela faz um ABC para analisar a lucratividade de clientes. Aqui a gente pegou então o exemplo do Gerson Norin Brewer, do livro Contabilidade Gerencial, que é um livro muito bom que eu recomendo para vocês também. Bom, temos aqui então os dados de vendas, né? Didaticamente são todos iguais. Aqui tem o consumo das atividades: entregas, pedidos manuais, pedidos eletrônicos. Note que aqui não tem pedido eletrônico no hospital rural e já no hospital urbano não tem pedidos manuais. E os números de itens que a empresa, cada um desses clientes compra, são 100 tipos e aqui 260 tipos de produtos. Então aqui tem a ver com mix de produtos. Essa tabela aqui mostra o custo das atividades. Então aqui nós temos o custo unitário das atividades, que você pega o custo total e divide pela quantidade de cost driver. Tá? Então isso aqui é o processo do ABC que você pode ver no vídeo custeio das atividades. Fazendo a conta aqui então, nós chegamos ao seguinte resultado. O cliente hospital urbano fecha no azul, o cliente hospital rural fecha no vermelho, no prejuízo, tá? E aqui é simplesmente fazer o custo das entregas, você vai multiplicar então quantidade de entregas, 10 entregas a R$ 80. Então isso aqui vai dar 10 vezes 80, 20 vezes 80 e assim sucessivamente, tá? Então o ponto é, quais são as reflexões que você tem sobre
esse processo de custeio, esse processo de análise de lucratividade de clientes. Então, um dos problemas aqui, né, é o custo dos pedidos, o outro é o custo de entregar, né? Então, na verdade, você teria que rever os níveis de serviços, né? Níveis de serviços com o cliente hospital rural, né? Entregas para o hospital rural. Talvez, então, aqui você vai ter que esperar mais para entregar um produto, aumentar o lote mínimo, né? E aí, lembrando que você tem que pensar do ponto de vista comercial também essas decisões. Então, uma delas é rever o nível de serviço. No pedido manual, parece que esse hospital rural não tem os equipamentos suficientes para fazer pedidos eletrônicos. Se for essa a hipótese, essa causa, então nesse caso a empresa poderia fazer um CAPEX para reduzir uma OPEX. Então ela faz um investimento de capital para reduzir uma despesa operacional. Então ela entrega um notebook, por exemplo, para o cliente, mais uma assinatura de serviços 3G, né? E com isso reduz, o cliente passa a fazer pedido eletrônico em vez de pedido manual, né? Tá certo? De pedido manual. Então veja como o análise de lucratividade de clientes pode gerar insights para você tomar decisões, desde que você consiga mensurar corretamente, tá certo? Então aqui para finalizar, o que eu aprendi sobre lucratividade de clientes é chamado 3Ps. Eu sei que o propósito de fazer análise de lucratividade de clientes é ver quais são os clientes mais lucrativos, mais rentáveis e tomar decisões sobre processos, sobre níveis de serviços. O processo de fazer a operacionalização, a gente tem que trabalhar os descontos vinculáveis, né, a clientes, que são categoria de cliente e não produto, e fazer todo um processo de ABC. Com isso, a gente consegue fazer aquelas três coisas que a gente falou: a margem, a representatividade e a rentabilidade. E aí posso fazer mais análises aí, olhando margem versus crescimento de vendas, né? E assim sucessivamente. É isso nesse vídeo, eu espero que você tome boas decisões pensando nos desempenhos de curto e longo prazos, né? Até uma próxima, obrigado.